vai ser escala. Eu já vou lançar um exercício agora que diz assim: qual é o comprimento real desse carro? Então, pessoal, vamos conhecer algumas partes. Nós temos aqui a escala que foi feito essa miniatura, esse brinquedo. Foi uma escala de 1. Esses dois pontinhos seria 1 por 18. Ela é chamada na matemática de escala de redução. Professor, o que é escala de redução? Escala de redução, pessoal, é quando tem essa medida aqui depois dos dois pontos que indica quantas vezes o desenho foi reduzido. O brinquedo foi reduzido, o desenho foi reduzido. Então aqui nesse caso, esse brinquedinho, a miniatura, foi reduzido 18 vezes em relação ao tamanho real do carro. E a escala de redução sempre começa com o número 1. Então é 1 por alguma coisa. Aqui no caso a leitura é 1 por 18. Foi reduzido 18 vezes essa miniatura. Aqui, pessoal, a medida dele na réguinha escolar. Ficou com 26,5 centímetros essa miniatura aí. Então, como que a gente descobre o comprimento real desse carro esportivo aí? Vamos ver. Nesse primeiro momento, nós vamos começar pela forma da escala. Como que é essa fórmula? A fórmula é assim, é a medida do desenho, né? A medida do desenho dividido pela medida real do objeto. Professor, mas a gente não sabe qual é a medida real. Verdade. Nós sabemos a escala, que é 1 por 18, e sabemos também a medida do desenho, ou seja, no caso aqui do brinquedo, da miniatura, que é 26,5. Medida real nós não sabemos. Então, como a gente vai fazer? Presta atenção. Aqui, na forma da escala, eu vou substituir agora. No lugar da palavra escala, que vem antes do sinal de igual, eu vou colocar esse valor aqui, na forma de fração. Lembrando que esses dois pontos aqui tem a mesma função dessa barra, 1 por 18. Então, ao invés de colocar os dois pontos, eu coloco o traço da fração. Então, ficou 1 por 18. Então, pessoal, como se trata de uma proporção matemática, aqui a leitura muda, é 1 por 18. E a medida do desenho, eu vou substituir pela medida que está aqui, no caso, a medida da miniatura, 26,5. Ficando dessa maneira. Olha lá, 26,5. Aqui embaixo, pessoal, a medida real, eu não sei quanto vale. Eu vou chamar ela de x, então. Ficando dessa maneira. Como que resolve essas duas razões aqui? Essa proporção matemática eu vou resolver multiplicando em forma de x. Começando sempre pelo termo que tem um x. No caso aqui, eu vou ligar o x com 1. E multiplicando x vezes 1. Ficando dessa maneira. Olha lá, x vezes 1 dá x. Vamos multiplicar o 18 com 26,5. Tá vendo? Sempre formando um x aqui no meio. Ficando 477 centímetros. Por que essa medida aqui deu em centímetro? Porque o desenho está em centímetro. Então, essa resposta final não é conveniente, pessoal. É melhor transformar essa medida aqui em metros. Professor, como que eu transformo centímetros em metro? Muito facinho, usando essa tabela. Pessoal, olha aqui, eu estou em centímetro, eu quero chegar em metro. Como que eu faço isso? Eu só voltar a vírgula, duas casas, a casa do decímetro e a casa do metro. Cheguei no metro, onde eu quero. Então, quando eu chegar no metro, é só contar quantos quadradinhos pulou do centímetro para o metro. Pulou uma casa, duas casas, tá certo? Então eu cheguei no metro. Então a vírgula vai voltar duas casas para o lado da mão esquerda. Professor, não tem vírgula no número, como que eu vou voltar? Então quando você analisar um número, pessoal, e ele não tem vírgula, a vírgula está sempre depois da última casa. Dessa maneira aqui, Aí você coloca a vírgula e volta duas casinhas para o lado da mão esquerda. Porque do centímetro para o metro, você volta duas casas. Então eu voltei. Casa 7, uma casa, outra casa. Casa 7 também. Total, duas casas. A vírgula vai ficar aqui no meio, entre o 4 e o 77. Ficando dessa forma aqui a resposta final. A medida real do carro é 4,77 metros. Essa é a medida real do carro.
Vamos para mais uma atividade, calcular a escala usada nos mapas agora, que tem muito nível de geografia, né? Pessoal, a fórmula é a mesma, é a medida do desenho, no caso aqui é a medida das distâncias das duas cidades no mapa, dividir para a medida real. Aqui, pessoal, eu coloquei a medida do desenho, que é do mapa, e aqui eu coloquei essa medida aqui, ó, 2.466 km. É uma distância real aproximada de São Paulo até Fortaleza. Uma distância real aproximada. Eu quero saber agora qual é a escala que foi usada nesse mapa. Professor, como que você descobriu essa distância aproximada aqui? Eu vi no Google Maps, pessoal. No Google Maps tem um recurso que mostra como a gente calcula, a gente acha a distância real aproximada entre duas cidades, dois estados. Então, como que eu fiz isso? Vamos assistir essa parte do vídeo agora que mostra como que a gente acha no Google Maps. Então, no Google Maps tem uma opção que ajuda a determinar a distância real aproximada entre duas regiões que você queira, né? Então, por exemplo, vamos pegar como exemplo aqui São Paulo, tá aqui no mapa. Eu clico no botão direito do mouse, desço até a última opção, medir distância. Aí eu clico para medir distância onde eu quero saber, por exemplo, Acre, São Paulo até Acre. Vamos ver aqui, Acre está aqui, eu clico, ele traça uma escala, e nessa escala aqui embaixo vai abrir uma caixinha de diálogo e vai mostrar a distância, 2.668 km aproximadamente. Então, na nossa aula nós vimos de São Paulo até Fortaleza. Já marquei para vocês a distância, então vamos voltar na nossa aula. Pronto, pessoal. Nós vimos lá como que é essa distância naquele exemplo, né? Eu calculei já a distância aqui de São Paulo até Fortaleza, deu aproximadamente isso daqui. Como que a gente vai fazer agora? Presta atenção. Pessoal, vocês viram lá no slide, na parte aí que fala que a medida do desenho é 3 centímetros, a medida real é 2.466 de São Paulo até Fortaleza aproximadamente. Eu vi que está em quilômetro aquela medida, olha aqui só, está em quilômetro. E a medida do desenho do mapa que eu peguei e medi com a régua, a distância deu 3 centímetros. Centímetro para quilômetro não pode, pessoal. Não pode ser unidades de medidas diferentes. Eu tenho que transformar esse quilômetro aqui em centímetro. Como que eu faço isso? Ó? Eu tenho um quilômetro aqui. Quero achar centímetro. A vírgula vai para frente, para o lado da mão direita agora, ó, até chegar aqui, ó, centímetro. Eu vou andar 5 casas a vírgula. Mesmo esquema, professor, o número não tem vírgula, tá sempre no final, ó. Tá assim. Aí a vírgula vai vir para cá. 1, 2, 3, 4, vai vir aqui na frente. Só que você não precisa colocar. É só acrescentar zeros nesses espacinhos vazios que estão aqui, ó. Nesses espacinhos vazios você preenche tudo com zero. Não precisa colocar vírgula. Note que ela deslocou 5 casas para o lado da mão direita. Graças à ajuda dessa tabelinha aqui. Transformar quilômetro em centímetros. Para ficar tudo na mesma unidade. Olha como vai ficar. Ó. Olha lá, preenchi com todos os zeros. 5 zeros. E ficou assim. Ó, 2.466 km é igual a 246.600.000 centímetros. Agora sim, eu tenho centímetros, ó, 3 centímetros, e também tenho a medida embaixo em centímetros. Agora está na mesma unidade de comprimento. Agora eu posso trabalhar com esses números. Pessoal, quando eu quero achar uma escala, lembra que é uma escala, nesse caso é uma escala de redução também. Professor, como você sabe que é redução? É porque é um desenho do mapa. O mapa foi reduzido para caber na folha de papel as distâncias. Então eu sei que vai começar por alguma coisa aqui, que eu não sei quem é. Então eu sei que vai começar por 1, porque toda escala de redução começa por 1. Então eu tenho que transformar esse 3 aqui no número 1. Professor, como que eu transformo o 3 em 1? Simplificando por 3, porque 3 dividido por 3 dá 1. Olha como vai ficar. Ó. Eu faço isso no número de cima, que é o numerador, e no número de baixo também. Ó, então eu vou dividir 3 por 3, vai dar 1.
e vou dividir esse número de baixo por 3, que vai dar 82 milhões e 200 mil centímetros. Tá certo, pessoal? Então, isso aqui foi a escala. Mas se eu quiser pôr uma resposta mais precisa, mais correta, olha o que eu vou fazer. Eu vou transformar esse número aqui em quilômetro. É só fazer o processo inverso. Dos centímetros para o quilômetro, eu volto a vírgula 5 casas. Professor, mas não tem vírgula o número. Como que eu faço? Não tem vírgula. Então, tá sempre no final. Ó. Eu volto 5 casas. Ó. Daqui, eu volto 5 casas, vai vir aqui. Ó. Então, a escala foi reduzida a 822 km em relação à medida real. Então, olha como vai ficar a resposta. 1 por 822. Então, cada 1 centímetro do mapa na sua regrinha escolar equivale a 822 km na medida real das distâncias da cidade. Então, quando for distância entre cidades, o mais conveniente é sempre colocar a escala na forma de quilômetros, tá certo? Então, aqui estava centímetro, transformei em quilômetro. 1 por 822. Então, esse foi o tema da nossa aula hoje, escala. Quem puder dar um joinha no vídeo e se inscrever no canal. E até a próxima aula, pessoal.